Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Sou o Fábio, meu apelido é Monstro. Eu sou professor de Geografia de alguns cursinhos presenciais nas cidades de Campinas, Piracicaba, São José dos Campos, no interior de São Paulo, e do curso pré-vestibular online, o Aulática. Vamos lembrar que no primeiro vídeo eu apresentei para vocês um primeiro exemplo de movimento da Terra, o movimento de rotação. Nesse segundo vídeo, nessa sequência dos movimentos da Terra, eu quero te falar da translação, que é um movimento na qual a Terra, ela percorre uma órbita elíptica em torno do Sol. E essa órbita elíptica da Terra em torno do Sol, ela demora 365 dias mais 6 horas para completar esse trajeto. Vamos lembrar, portanto, que o nosso calendário de um ano, ele é baseado no movimento de translação. Então, o que nós comemoramos entre 31 de dezembro e 1º de janeiro, o Réveillon, o início do Ano Novo, nada mais é do que o fechamento desse ciclo de translação da Terra em torno do Sol. Lembremos também que por conta dessas 6 horas, se faz necessário uma correção no calendário a cada 4 anos. É o ano bissexto. A cada 4 anos, nosso calendário tem 366 dias. É por isso que esse ano, 2020, o mês de fevereiro, ao invés de 28, nós tivemos 29 dias fazendo essa correção de 6 horas, ajustando o nosso calendário à translação, tá bom? Vamos lembrar também o seguinte, tá? Se a Terra percorre uma órbita elíptica, então em 2 momentos a Terra atinge a sua distância máxima em relação ao Sol, o afélio, ali ó, na primeira semana do mês de julho, e num dado momento a Terra atinge a sua distância mínima em relação ao Sol, é o periélio, ali na primeira semana de janeiro. Toma cuidado, porque essa história de afélio e periélio não tem relação alguma com as estações do ano. Não. As estações do ano são estações marcadas por variação de luminosidade. Então, verão, inverno, primavera, outono são estações que são marcadas por essa diferença de luminosidade e que é explicada, primeiro, pelo movimento de translação. Segundo, pela esfericidade da Terra. E terceiro, pelo eixo de inclinação da Terra em relação à órbita da translação. Então, se você observar esse esquema aqui, você percebe claramente que, por conta da inclinação, ó, vou até traçar aqui, ó, o eixo de inclinação da Terra em relação ao Sol, você percebe que a Terra, nesse momento, 21 de dezembro, ó, reparem, o hemisfério sul está sendo muito mais iluminado do que o hemisfério norte. É verão para o sul, inverno para o norte. Aqui, ó, estando a Terra nessa posição, o hemisfério norte, isso aqui é a linha do Equador, o hemisfério norte está sendo muito mais iluminado do que o sul. Verão para o norte, inverno para o sul. E aqui, ó, mês de março, mês de setembro, são as meias estações, são as estações intermediárias entre verão e inverno, ou seja, é a primavera, o outono. A primavera é a transição do inverno para o verão, quando a luminosidade começa a aumentar, e o outono é a transição do verão para o inverno, quando a luminosidade ela começa a diminuir. Funciona como um reloginho perfeito as estações do ano. Mês 3, mês 6, mês 9, mês 12, são os meses que se iniciam as 4 estações do ano, tá bom? O que eu coloquei para você aqui, portanto, no item A, sazonalidade. Sazonalidade é um termo associado a essa variação de estações do ano. Então, quando nós falamos que os ventos são sazonais, ou quando uma cultura agrícola ela é sazonal, quando um clima é sazonal, significa que há uma grande variação entre as estações do ano, que justifiquei aqui para vocês, tá bom? Eixo da Terra, esfericidade associado à translação. Outro ponto importante, fique atento, ó. Os principais paralelos, a linha do Equador, os trópicos de Câncer e Capricórnio, eles são definidos pela posição da Terra em relação ao Sol. Ou seja, a radiação solar, ela somente incide de maneira direta. Olha só, a radiação solar somente incide de maneira direta, de maneira perpendicular, formando um ângulo de 90 graus aqui dentro, ó, na chamada zona entre trópicos ou zona intertropical. Então, o único lugar do planeta onde o Sol incide sobre a Terra, formando um ângulo reto de 90 graus, está aqui, ó, nessa faixa territorial
entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, a definição dos paralelos, trópicos de Câncer e Capricórnio, são definidos pelo Sol. O trópico de Câncer é a perpendicularidade máxima do Sol ao norte, enquanto o trópico de Capricórnio é a perpendicularidade máxima do Sol em relação ao sul. Ou seja, são as latitudes 23 graus, que estão associadas justamente ao valor do ângulo de inclinação do eixo terrestre em relação à órbita da translação, tá bom? Outro ponto importante, ó, tá vendo essa questão do fotoperíodo? Fotoperíodo é o período entre o nascer e o pôr do sol, é o período iluminado ao longo do dia. Vamos lembrar que o fotoperíodo, ele varia muito conforme a região geográfica e conforme a estação do ano. Então, por exemplo, próximo à linha do Equador, o fotoperíodo, o chamado período iluminado, ele é constante. Significa que junto ao Equador, o Sol nasce e se põe no mesmo horário o ano inteiro, varia pouco. Agora, conforme a latitude aumenta, ou seja, conforme aumenta a distância em relação à linha do Equador, o fotoperíodo ele vai oscilando, ele vai variando cada vez mais. Então, por exemplo, nos polos, os verões são muito iluminados, os invernos são extremamente escuros. Lembre-se do sol da meia-noite, tudo bem? Ou seja, aquela semana durante o solstício de verão, que onde a luminosidade são 24 horas por dia durante uma semana inteira. E no polo oposto, são 24 horas de escuridão durante uma semana inteira. Então é isso. Junto ao Equador, o fotoperíodo ele é constante o ano inteiro. Não tem muita variação de luz entre verão e inverno. Agora, nas áreas polares, essa variação ela é abrupta. E para fechar essa revisão, para você se manter ativo aí na sua casa, para você se manter estudando, isso é muito importante, solstício e equinócio. Solstício de verão, 1 por ano. Solstício de inverno, 1 por ano. Solstício de verão é o primeiro dia do verão. Solstício de inverno é o primeiro dia do inverno. Então, quando é solstício de verão para o hemisfério sul, é solstício de inverno para o hemisfério norte. Quando é solstício de verão para o hemisfério norte, claro, vai ser solstício de inverno para o hemisfério sul. O solstício de verão, para nós aqui no sul, 21 de dezembro, o Sol, a radiação solar ao meio-dia incide de forma direta, de forma perpendicular ao trópico de Capricórnio. Significa dizer que no nosso solstício de verão, a luminosidade ela é máxima, é o dia mais iluminado do ano, primeiro dia do verão. E, portanto, para o hemisfério oposto, será o dia menos iluminado do ano, primeiro dia do inverno, solstício de inverno. Nos equinócios, ou no mês de junho inverte, tá? Então, quando é solstício de verão para nós, 21 de dezembro, é solstício de verão para o norte no 21 de junho, o solstício de inverno sempre invertidos. E só para finalizar, dentro desses 10 minutos, que é o que cabe dentro do IGTV, o equinócio são aquelas duas datas que representam o primeiro dia do outono, o primeiro dia da primavera, ou seja, o primeiro dia das duas meias estações. É quando o Sol, ao meio-dia, ele incide de maneira direta sobre a linha do Equador. E se o Sol ao meio-dia atinge a metade do planeta, o Sol ilumina o norte e o sul com a mesma intensidade. Ou seja, são 24 horas por dia, então são 12 horas de luz para o norte, 12 horas de luz para o sul. Nos equinócios, portanto, 12 horas de escuridão para o norte, 12 horas de escuridão para o sul, ou seja, dias e noites têm a mesma duração, 12 horas, nos dois equinócios de primavera e outono, tá bom? Forte abraço, continue os estudos, nos procure sempre que vocês precisarem, viu? Continue estudando. Tchau!